Podcast Evolucionismo. Alô. De número, eu não lembro. Realmente eu não lembro. Mas estamos acá às 8 horas e 19 minutos de um domingo, pé de cachimbo, 3 de maio de 2026. E é isso, cara. É isso, cara. Tô aqui deitado, tô aqui em casa, deitado. E puta que pariu, cara. Bom pra burro. Vai tomar no cu, doidão. Bom pra burro. No domingo você acordar cedo. Eu acordei era 3 e pouco da manhã. 4 horas por aí. Mas obviamente que no sábado, ontem, eu dormi muito cedo. Mas enfim. E é bom pra burro. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Acordei. Era mais ou menos isso aí que eu falei. 4 horas por aí. Aí fiquei moscando um pouco. Fiquei jogando o joguinho aqui no meu Nokia antigo. E aí quando foi 4h30, eu fui fazer uma caminhada. Ainda fiz 5 km. Não fiz mais. Eu ia fazer 10. Mas eu não fiz mais porque ia ter uma corrida. Ia ter, não, tá tendo uma corrida aqui da prefeitura. Uns bandos de demente estão lá pagando pra correr. E na hora que eu ia voltar dos 10 km, ia ser exatamente na hora da largada. E eu, pra evitar barulho e incômodos, eu simplesmente passei. Fiz 5 km e tá top também. Dá até pra fazer. Ah, não, na verdade, eu ia falar que ia dar pra fazer os outros 5 à tarde. Mas não, porque tem Flamengo e Vasco hoje. Palmeiras empatou ontem com o Santos na. Eu acho que é 15ª rodada. Enfim, tá terminando o primeiro turno do Brasileiro. O Palmeiras tá 7 pontos na frente do Flamengo com 2 jogos a mais, né? O Flamengo ganhar os 2 jogos, que um desse é o Vasco, que é o de hoje, cai pra 4. Ganhar o outro, que é contra o Mirassol, cai pra 1. E daqui a pouco, daqui a uns dias, final desse mês de maio, tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã, né? Enfim, cara. Enfim. Eu anotei algumas coisas pra falar aqui no episódio do semanal, né? Não tem exatamente um dia pra gravar, mas hoje, como eu falei, eu fui fazer a caminhada e voltei. Cheguei aqui, era mais ou menos 6 horas. Depois disso, quando eu cheguei aqui já. Olha só, dar um passo atrás aqui, pra ficar mais claro. Acordei 3h30 por aí, como eu falei. Aí fiquei moscando aqui, jogando um pouquinho o jogo de futebol no Nokia. Aí eu resolvi que eu ia fazer caminhada. 4h30 eu ia sair. Quando deu perto de 4 horas, 4 e pouco, eu desci, lavei alguns pratos que tinha de do que eu comi ontem. Ontem eu comi 6 pães com presunto e queijo. Os últimos presuntos de queijos que tinham aqui, as últimas fatias. Isso foi pensado mesmo para porque se não fosse com presunto ou se fosse
comido ontem, ele ia ficar ali. Eu acho que iria ficar ruim. Enfim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí eu lavei os pratos, aí deu o horário, 4h30, fui caminhar, fiz 5 km, voltei. Quando eu cheguei aqui, eu subi, eu ia tomar banho, tudo, tal e tudo. E tem a camisa do Flamengo aqui, grande, a de 97, parece, se eu não me engano, 95. Eu gosto de usar ela, principalmente agora que eu estou com 100 quilos. Mas mesmo quando eu tiver com menos peso, ou quando eu estive com menos peso, eu também já gostava. E, enfim. Aí eu ia lavar essa camisa, né? Ia lavar uma camisa. Ia lavar uma camisa marrom que eu tenho, no intuito de, à noite, teoricamente, me encontrar com R, né? Que eu acho que não vai acontecer. Por quê? Porque ela tá em Salvador, disse que vem hoje. Mas aí quando chega à noite, ela vai dizer, ah, eu tô cansado. Eu digo, ah, talvez não, porque como tem 3 semanas que a gente se viu, tem 2 semanas, né? Vai completar 3 agora. Talvez ela esteja com, com saudade. Mas, mas, é como eu falei, tanto faz. Se ela vier, é ótimo. Se não vier, também tá ótimo. Essa, principalmente se o Flamengo ganhar. Puta que pariu. Principalmente se o Flamengo ganhar, a noite será maravilhosa. Assistir meus programas esportivos e tudo e tal, e dormir cedo. Então, só tenho a ganhar. Realmente eu só tenho a ganhar. Se ela vier, vou passar lá pica. Se ela não vier, e se o Flamengo perder, foda-se também. Ou se empatar. Porque aí eu vou assistir algumas coisas aleatórias aqui até dormir e show. Aí, cara. Aí quando eu cheguei, fui lavar essa camisa, essas duas. Aí eu resolvi já lavar outras coisas também. Aí eu lavei uma porção de roupas aqui. Ainda tem o restante pra terminar, mas lavei metade do que tinha. Não lavei mais porque também o espaço é reduzido, aí eu sempre lavo assim, em porções. Aí depois disso, eu tomei o banho, lavei a toalha também. E aí, deitei aqui. Aí fiquei moscando um pouco no Instagram, jogando o joguinho. E puta que pariu, cara. Uma sensação maravilhosa, cara, de bem-estar. Vai tomar no cu, doidão. Vai tomar no meu cu. E, e aí eu paro e penso, cara, a paz que eu sinto nesse momento é, é impagável. Eu não troco isso por mulher nenhuma. Não troco isso por rigorosamente nada. Nada, nada, nada. E também por questão financeira. Claro, eu quero e eu vou ganhar ainda muito dinheiro. Não sei exatamente o quanto, mas vou buscar. Mas a maneira a qual se leva a vida é completamente importante, muito mais do que os números e as sensações rápidas. Porque, por exemplo, eu já falei aqui, né, que eu era amigo e tal e não sabia. Por quê? Eu já tinha a certeza,
cada vez maior de que eu não queria nem casar, nem ter filho. Porque não faz sentido pra mim, não vejo nada como uma vantagem. Hum, Realmente não tenho a menor pretensão. E aí, esse fato, ele me trouxe uma liberdade muito grande. De, por exemplo, se eu tiver com alguma mulher para consumo, que é a verdade, né? Passando uma pomba nela e tudo e tal. Eu sempre vou pegar o melhor dos mundos. Eu já falei isso aqui. E o principal de tudo é a paz e a tranquilidade. E que cair em algumas armadilhas que a vida traz, como essa de ser o protetor e provedor, puta que pariu, vai tomar. Isso é a maior otarice que existe. Se você tá ouvindo e você acha que não, beleza. Mas pra mim é. Enfim. E aí, cara, essa semana foi. Como eu posso resumir essa semana? Eu ainda continuei e vou continuar nessas de agora em diante mais ainda. Continuei seguindo o mesmo pensamento de gastar o menos possível, de ter é, superávit de R$ 300 semanal e de não gastar praticamente nada com lanche. Não consegui ter o superávit de R$ 300 essa semana, mas tá tudo bem. Amanhã começa tudo de novo. Semana passada eu tive quase de 600, né? Eu tive de 600, na verdade, por muito pouco. Como eu tive de 550, 580. E eu poderia ter tido esse superávit de R$ 300 se o cara do show me pagasse, né? Que disse que ia pagar essa semana e tudo. Ainda tem toda. Tem o restante do dia hoje que ele falou. Ele chegou e me mandou uma mensagem dizendo que ia pagar essa semana ainda. Isso na quinta-feira. Foi na quarta, parece. Aí beleza. Aí se ele pagar até hoje, até o fim do dia de hoje é domingo, como falei, tá show. Mas se não, tá, amanhã ou tudo tal, uma hora ele vai pagar. E aí, sendo amanhã, já começa do zero aí. Já tá ok também. Eu sei que essa semana eu gastei de lanche. Foi 25 mais 6, R$ 31. Uma coceira desgraçada na cabeça aqui, no cabelo. E toda hora eu tô pausando aqui, porque eu tava ouvindo os últimos não, alguns episódios antigos e ficava a zoada quando eu coçava a barba ou coçava o cabelo. E extremamente incômodo essa zoada, pelo menos pra mim. Enfim, voltando. Aí eu gastei só com geladinho. Comprei 3 geladinhos em um dia, daquele de 12,50. Depois de novo, e teve um dia que foi daquele de R$ 2, que deu 6. Enfim, R$ 31. Fora isso, eu também, enfim, tive o pagamento do imposto do MEI. Teve o pagamento. É basicamente isso.
E aí teve as compras de mercado. E como eu tinha e tenho o pensamento, e eu vou fazer isso, de nesse mês não gastar rigorosamente nada, além do que já está planejado, e seguir o pensamento dos R$ 600 de gasto. E é isso, é isto. E aí no orçamento eu já tinha colocado ali R$ 180, e que seria do conserto do meu outro celular, sem ser esse aqui, do Xiaomi. Esse aqui que eu tô gravando é o iPhone, né? Então, para trocar a tela do Xiaomi, para ficar com os dois. Aí R$ 300 de água e luz, é, e 300 de mercado, né? Mas como esse mês eu falei, não vou gastar R$ 1 de mercado, mais. E aí, ontem, fui lá, gastei 40 para repor algumas coisas. Só que aí, com o estoque que eu tenho aqui, dá para passar o mês e até acho que até sobra um pouco. Eu tenho três arroz, três pacotes de arroz, não, 3 quilos de arroz cru e mais ou menos aí 1 quilo cozido. Aí tem carne, tem ainda tem frango, é isso. E outra coisa que eu percebi, e por isso que eu falei que eu tinha comido pão com presunto ontem, para finalizar já esse assunto, foi que não é interessante, seria interessante eu ter ali, tem carne de hambúrguer, tem presunto, tem salsicha, mas nesse mês todo de abril, que eu vi lá, eu gastei 300 e pouco de mercado. E mesmo assim ainda sobrou muita coisa, ou seja, com R$ 300 de mercado, dá pra fazer muita coisa. E principalmente pra mim que só sou eu. Mas como foi o primeiro mês que eu fiz isso, ainda não tinha as noções do que tinha que comprar, do que não tinha que comprar, que era melhor evitar, tudo tal. Então foi isso. Aí ontem fiz essa última compra, já tá no mês de maio, mas fiz essa última compra pra fechar mesmo tudo que ficava faltando ali e depois disso não comprar mais nada por um bom tempo, nada mesmo. Só tenho que pedir água. A única coisa que eu tenho é água pra pedir, que aí eu vou pedir amanhã. Fora isso, nada. E aí bater 3 semanas aí com gasto zero, isso aí vai me dar. Se eu sempre tava tendo ali perto de 300 de superávit e gastando uns 150, pode me dar aí 3 semanas aí de R$ 400 de superávit, R$ 500. Então, eu tô com 2.000 e pouco. Eu posso tranquilamente aí, fora, nem, não tô nem falando aí, contando com o dinheiro que eu tenho a receber, 650 que eu tenho. Fora isso, dá pra chegar. Porque essa semana, eu não chegaria aos 300 de superávit, mas chegaria bem próximo se eu não tivesse gastado nada. Porque eu faturei mais ou menos os 300, só com a loja lá. Enfim, então o mês de maio, agora, daqui pra terminar, a única coisa que eu tenho pra comprar são 2 vasos d'água. Ou mais água, se por acaso acabar daqui pra lá. Então, essa é a ideia. E é isso, cara. Aí, outra coisa que aconteceu essa semana
foi que eu perdi os dois Instagrams que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Que eu não vou perder. Mas eu perdi. E isso, de início, foi um problema. Eu até citei aqui, né? Acho que eu citei aqui em algumas gravações. De alguma gravação que eu fiz essa semana. E aí aconteceu esse episódio do meu Instagram, os dois caírem, né? Aí beleza. Peguei outro que tinha ali reserva. E aí adicionei as pessoas mais próximas. Honestamente, foi até melhor que eu dei uma limpada no Instagram. Por acaso eu recuperar os outros, não sei nem se eu vou usar aquelas porra. Aí postei lá que eu tinha perdido. E um amigo meu, advogado, disse: bora entrar com processo. Aí pensei, e acabou que fiz um acordo com ele ali, eu vou entrar mesmo. Aí ele disse: geralmente esses casos aí é causa-ganha, entre aspas, e geralmente dá 5.000 de, de indenização. Aí a gente faz 60 e 40, tu fica com 60, eu com 40, ou seja, R$ 3.000 pra mim se eu ganhar. E se caso ganhe dos dois, seria 6.000. Ele diz que geralmente termina em 30 dias o máximo foi 4 meses para recuperar, ou para ter retorno. E como ele já fez isso aí de duas outras pessoas, então é praticamente o dinheiro certo para ele e para mim também. E aí você vê que é um mal que vem pro bem. Então, você que tá ouvindo esse episódio aqui, daqui a um ano, você já sabe, ó, isso aí não deu em nada. Ou então, você conseguiu aí farmar 2.500. Então, você conseguiu farmar R$ 5.000. Enfim, eu acredito que tem a chance muito grande de ter um retorno aí. Então, farmar aí uns seus 5, R$ 6.000. Ou, no mínimo, seus 3.000, 2.000. De algo que, na prática mesmo, não me incomodou. Perdi o Instagram. Foda-se. Foda-se. Ali não era engajamento real mesmo. De realidade, ali tinha, sei lá, 300, 400 pessoas. Então, começar um do zero não faz diferença pra mim. Aí, cara, essa semana teve o jogo do Flamengo contra os Estudiantes na quarta-feira, se não me engano. À noite eu assisti. E essa semana também teve a questão de, como eu tava falando aqui desde o início, no início do podcast, que é muito bom, hoje é um domingo, e aqui 8h47 da manhã agora. E eu já fiz um monte de coisa hoje, já fui fazer caminhada e tudo. Então, hoje praticamente é o primeiro dia que eu tô fazendo isso novamente, de acordar mais cedo. Fora isso, a maioria dos dias eu tava acordando 8 e pouco, depois de algum tempo. E puta que pariu, péssimo, péssimo. Tudo começou justamente com o fato de eu ter marcado no domingo passado de ver R. Como ela não veio, ficou inútil, né? Ficou inútil. E só que aí no domingo passado eu acordei meio-dia. Então, teoricamente, era para na segunda-feira fazer o corujão, domingo para segunda, para já continuar é, a mesma rotina, acordando cedo. Mas aí foi não
Não sei por que caralho eu não resolvi logo essa questão do sono antes. Mas aí fui levando, levando até chegar aí na sexta-feira, que foi feriado 1º de maio. Pra aí sim ter, ter acordar cedo. Isso na sexta-feira. Acordar cedo não, acordar tarde. Acordei quase 1 hora da tarde. Intencionalmente. Pra na, na madrugada. Não, pra manter acordado. Manter acordado. Acabou que eu dormi às 5 horas da manhã ontem. Dormi 2 horas só. 5 horas, acordei 7, pô. Aí passei a manhã do sábado fudido. Mas quando foi de tardezinha, eu já peguei no sono de novo. E aí acordei 3 horas da manhã. Então essa semana que passou, eu não consegui ter. Não é nem que eu não consegui, mas eu tava buscando mais a questão dos entendimentos além dos hábitos. Aí é assim, pelo que eu percebi e as conclusões que eu tirei do mês de maio, puta que pariu, do mês de abril, é muito bom fazer a compra no mercado e tudo. Meu custo de vida cai drasticamente. Não gastei, acho que eu não gastei R$ 100 esse mês que passou com lanche. Eu acho que eu não gastei. Chegou próximo, mas não bateu 100. E mesmo assim, dá pra reduzir isso. E vai ser reduzido a zero esse mês. Vai ser reduzido a zero. Nem esses geladinhos que eu tava comprando, nada. Quero dar o maior superávit. O mês passado, mesmo assim, foi o maior superávit. Deu 1.000 e pouco. E esse mês eu quero bater mais ainda. Uns 1.500 de superávit por aí. Ou até mais, 2.000 de superávit. Porque se eu receber o que eu tenho para receber, já são 650. Pode aparecer mais show aí. Tem a chance de aumentar as vendas da loja agora. Que já tá perto do mês de São João. E falando da loja, como eu falei no último episódio, se eu não me engano, de que eu trabalhava mentalmente aqui para chegar até o fim do ano com a loja aberta lá e farmar o máximo possível até lá. E tinha a chance da minha mãe mandar fechar logo antes. E aí eu poderia conversar com ela e tudo e tal. Ou então, se ela batesse o pé mesmo, fechar e beleza. Mas eu acho que realmente dá pra chegar ao final do ano. E disso dela falar pra fechar, chance grande de que nesse mês de maio, não, nesse mês de junho, principalmente aí depois do São João, ela venha com essa história. Ah, fechar e tudo e tal, blá blá blá. Aí eu posso falar com ela e tudo. E dizer, não, beleza, vamos terminar esse ano. E aí depois, foda-se. Se quiser tocar fogo no prédio, quiser abrir um brega, enfim. E aí nisso, eu já tenho essa certeza, né? Isso foi até bom também. Foi excelente também porque já tira totalmente essa opção, que nem era uma opção. Só de pensar nisso já me dava uma vontade de pular de uma ponte. Essa opção de ter uma loja mesmo. Principalmente de calçado e principalmente
dessa maneira aí. Essa maneira que eu fico olhando, cara, lembrando do passado, assim, às vezes, refletindo sobre como eu cheguei até o ponto que eu tô hoje. E eu não consigo ter 1% de arrependimento. Eu consigo me entender totalmente. Porque eu fico pensando, cara, sei lá, com 20 anos, eu tinha uma loja ali, teoricamente, tinha entre 50 aspas. Eu, teoricamente, gerenciava uma loja, só que tinha uma funcionária, que era uma prima minha, e vendia bem e tudo. Ela vendia bem relativamente. E só que era assim, chegava as coisas para a loja lá da cidade deles e ficava uma parte aqui. E aí, em vez em quando, eu pagava uma, uma duplicata, às vezes não. Minha mãe sempre teve o pensamento de que eu conseguisse, a loja daqui conseguisse rodar sozinha. Só que de, sei lá, 12 anos de idade até hoje, até hoje não, até antes de eu sair da última vez, não, antes de sair da primeira vez. É a primeira vez porque da primeira, depois da primeira vez que eu saí, já mudou muita coisa. Aí, então posso dizer aí, desde meus 12 anos de idade até meus 24 por aí, não sei quanto eu saí de lá, foda-se quantos anos eu tinha. E não importa. Eu não ganhei um salário. Nada. Nada, 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 nada. E aí eu lembro que tinha vezes que eu pensava em crescer e tudo, o pensamento de fazer dar certo. Só que eu não tinha a teoria por trás, nem minha e nem dos meus pais. De que sentido? De como fazer dar certo, como saber fazer dar certo. E aí, eu não ganhava nada, era cobrado como se eu ganhasse tudo. Namorava com a vagabunda da minha ex. E a minha vida era ela. Graças a Deus, já falei 50 vezes. Graças a Deus que não foi pra frente isso. Senão aí sim eu estaria fodido. Se tivesse um filho com aquela ser humana e tivesse casado, que não duraria nem um ano, com toda certeza. Mas não tinha liberdade e eu tinha muitos deveres e poucos direitos. Então, só que eu não saía e nem me rebelava porque eu namorava com aquela jovem. E aí eu era completamente blue pill, completamente, meu Deus do céu, eu olho pra trás e eu penso, meu Jesus. Blue pill ao ponto de namorar com uma figura à distância, em outro país, uma figura que já teve vários ex, e já de pensar em casar, e o diabo, tudo, e de ter nome de filho já, é tudo uma idealização, cara. Que na verdade é o natural que os caras hoje em dia ainda vivem. E às vezes o cara toma várias pancadas na cabeça, que nem tem um amigo meu, várias pancadas na cabeça. E continua. Ah, não, é a mulher errada. Não, cara. Ela só é ela. Ela só tá seguindo o pensamento e a naturalidade do que ela é. Por isso que eu não tenho raiva da minha ex, nenhuma das minhas ex. Não. Quando eu falo a vagabunda, ela é porque ela é mesmo.
Mas é a vida. É a vida dela. Aí nisso, tinha todos esses direitos, todos esses deveres e quase nenhum direito. E aí eu cheguei a essa idade da primeira vez que eu saí da loja. Não tinha nada. Não tinha rigorosamente nada. Não tinha um carro, não tinha uma moto. Porra nenhuma. Aí minha mãe falava direto: Ah, se você trabalhasse direito, você já tinha seu carro, já tinha tudo aqui pela loja. Não tinha porra nenhuma, rapaz. Não tinha porra nenhuma. A minha mãe é extremamente aquela mulher que é um homem, ela é o macho da casa, e ela quer ser o macho da casa, e ela não deixa que ninguém tome a parte da frente. Que ninguém passe e tome a liderança. Não. Principalmente quando eu era mais novo. Hoje em dia ela viu que já tá ficando velho e tudo. Ela já gostaria de ter alguém para tomar esse espaço, mas não tem ninguém e nem vai ter, porque eu não quero. Definitivamente não. Aí eu fico pensando, comecei em 2019, eu entendi ali sobre a possibilidade do marketing digital, mas não consegui ter retorno nisso. Era para ser assim, cara. Era para ser assim, porque eu não tinha um dinheiro para investir. Eu ainda fiz no orgânico, e era a época ainda de afiliado. Hoje em dia praticamente já não existe isso. Aí eu lembro, cara, que da primeira vez que eu saí da loja, eu ainda tava com minha ex. Acho que foi justamente na época que acabou mesmo. Não, não, foi a segunda vez que eu saí. Foi a segunda vez que eu saí. Que ela. Que eu falava de criar coisa no YouTube e tudo. De que eu ia ganhar dinheiro no marketing digital. E eu. E foi tanto. Foi tanto que ela. Não foi um mês, ela terminou. E ao mesmo tempo, a maneira que eu fazia ali também não ia dar certo, cara. Não ia dar certo. Aí, você para e pensa, você teve várias chances na vida e não deu certo. Cara, não teria como ser diferente. A não ser que eu fosse esse tipo de cara aí, como tem um amigo meu, que ele é o filhinho do papai. Aí ele fez a faculdade e tudo, já casou, já tem filho. Só que aí é ele e o pai só. Ele já ganha seu salário aí há muito tempo. E mesmo assim, eu não queria ter a vida dele. Meu Deus. Meu Deus do céu, doido é aí. Eu não troco a minha vida por vida de ninguém, cara. Juro por minha alma. Tô acima do peso. Foda. Eu só tenho R$ 2.000. Foda. Cara, tanto de gente que eu vejo vivendo de aparência. Tem um carro novo e tá totalmente fudido financeiramente. Eu só penso porque, bicho, quase, eu acho que é 70 ou 80% das pessoas estão endividadas no Brasil, se eu não me engano. Eu vou buscar esse dado. Tô vendo aqui, ó. O endividamento das famílias brasileiras atingiu um novo recorde histórico em março de 2026, com 80,4% dos lares relatando dívidas, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A alta reflete o impacto de juros elevados e a necessidade de crédito para consumo básico. Não é nada, não é básico não, doidão. Não é básico não.
Aí, ó. Perfil de dívida. As dívidas mais comuns incluem cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado. O endividamento já compromete mais de 70% da renda mensal de muitas famílias. Aí você vê, é a renda básica que a pessoa não tem para comprar as coisas fúteis. Fúteis não, úteis. Comprar ali do mercado e tudo. Não é não, doidão. Não é não, não é não. É o cara comprando um carro para impressionar vagabunda na rua e conseguir casar. É as mulheres comprando coisa inútil, comprando sandália, sapatos, roupa, viagem e tudo parcelado no cartão. Eu não vou pra essa roda de rato, mas nem fudendo, cara. Como eu falei, eu tenho R$ 2.000 de reserva de emergência. E o pensamento é fazer os 12 mil até o final do ano. E R$ 0 de dívida. Zero, 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 zero. E o ano passado, exatamente um ano atrás, eu tava devendo mais de R$ 10.000 no cartão. E aí você pensa, e aí eu sei muito bem o que é um problema real. Porque eu acordava já pensando nessa dívida. E me dava calafrio só de imaginar o que é que podia acontecer. Ali sim minha vida podia acabar. Só que aí mesmo assim, você vê que não acabou. Mas não acabou por quê? Porque eu sou um cara solteiro, não tenho filho, e eu consegui passar por um ano e meio. Eu posso dizer aí, o pagamento da dívida foi de um ano, foi um ano, menos de um ano. Começou ali em março, que eu fiz a renegociação, e em dezembro eu terminei, dia 24 de dezembro. Então foi basicamente aí 10 meses, pode-se dizer. E nesses 10 meses, eu não gastei quase nada. Eu lembro que no São João do ano passado eu não gastei nada, cara. Nada, nada, nada. Nada. E ali foi um mês antes da bomba estourar. Tive que voltar pra loja, tudo. Tudo aqui no canal tá altamente explicado. Mas aí eu consegui me livrar. E eu já tô com 2.000 e alguns quebrados de reserva de emergência. E o pensamento é, eu acredito realmente que dá pra terminar esse primeiro semestre aí. Geralmente, cara, no mínimo aí 1.500 por mês eu acabo rodando. Dá pra terminar tranquilamente aí. Com próximo, bem próximo aí de 5.000 de reserva de emergência até o final de junho. No caso, até o final do primeiro semestre. E também porque provavelmente eu não vá pro São João esse ano. Pra nenhuma festa. Vai ter a festa lá da cidade dos meus pais. E eu não ir, eu já não queria ir. Só que eu pensava, minha irmã vai vir. E aí ela vindo, eu não ir, aí já é uma merda. Mas ela não vindo, que ela disse que talvez não venha esse ano. Eu não vou também, foda-se. Eu vou na casa dos meus pais semana que vem, porque a casa de hoje é 8 praticamente, que é o Dia das Mães. Depois disso, eu vou em alguns dias esporádicos. Mas no São João eu não vou. Não vou. Ah, claro que se eu tivesse magro, seria outra história? Talvez. Tem duas questões que
que me levam a ter esse pensamento. Primeiro, se eu tivesse melhor fisicamente. Beleza. São três questões. Primeiro é isso. Segundo é, eu não vou pra festa pra eu ficar lá de casalzinho com R. Nem fudendo, mas nem fudendo. Já basta o final do ano. Puta que pariu. Vai tomar. Meu Deus, cara. Meu Jesus. Fui pro final do ano lá pra festa da, da virada. De casal com ela. E puta que pariu. Aí tomando. A questão não é, você não tem que ficar de casal com a figura na rua. Não, cara. A questão é que eu tava praticamente coagido por mim mesmo. Por mim mesmo. Com medo de, sei lá, eu nem sei o quê. Mas até aquele momento eu ainda não tinha certeza, eu já tinha desconfianças dessa questão do Miguel. Hoje eu já sou absolutamente convicto. 150%. E até fico pensando, caralho, tinha várias interpretações erradas de muita coisa. Eu sei que com tudo isso, como eu falei, não tenho pensamento de ir pra festa. Esse mês não vou gastar com rigorosamente nada. A única coisa que eu já fiz o orçamento, que foi 180 o conserto da tela do celular, que eu consertei ontem, e que foi até 170, consegui um desconto. E aí eu pensava, cara, eu vou gastar isso aqui, será que vale a pena? E por que que eu consertei o Xiaomi? Primeiro, com esse celular, com esse Xiaomi, eu posso ir fazer a caminhada às 5 horas da manhã, sem nenhum por cento de medo de ser roubado. Porque eu ir com esse celular aqui, esse iPhone, primeiro, eu poderia perder o celular, ser roubado. E aí eu perderia também, talvez não totalmente, mas de. Não de imediato, mas poderia perder o dinheiro que eu tenho na conta. Que desses 2.000 e pouco, eu tenho mais ou menos uns 2.200 por aí. Aí eu poderia perder só de uma vez o celular, que aí já impossibilitaria de gravar os vídeos, tanto cantando quanto de gravar os vídeos fazendo produtos digitais. E aí eu perderia também 90% do dinheiro que eu tenho, de uma tacada só. Sendo que eu poderia resolver isso aí com R$ 180. Foi o que eu fiz. E além de tudo, ainda dá pra vender esse celular se eu quiser depois. Por seus R$ 600. Deixa eu ver quanto é que tá hoje em dia. Eu vi aqui que vale mais ou menos uns R$ 350. Mas enfim, eu não tenho pensamento de vender, não. Aí resolvi essa questão, fiquei com os dois celulares. Quando eu precisar sair com outro celular, eu, eu saio com esse velho. E é isso. É isso. Teve outra questão também que resolveu. Puta que pariu, cara. Tinha uma chave que tava lá na loja. Que tava aqui, na verdade. Mas aí tava lá, porque eu levei, só que eu não sabia de onde era. E não é que era justamente da porta daqui. Que a porta da frente tá com a fechadura fodida. Aí toda vez que eu saía, eu deixava basicamente a casa aberta. Que a pessoa podia dar um trancozinho ali que abria a porta. Hoje não. A da frente vai ficar aberta, mas a do meio, a de madeira, eu consigo trancar. Então, aí tinha tudo aqui, o violão, notebook às vezes eu deixava. Hoje não tem nenhum problema. Enfim, cara. Enfim. Aí é isso.
O pensamento agora e até esse final desse semestre é cuidar da saúde, perder peso, gastar pouquíssimo dinheiro para ter um maior superávit possível. Nesse tempo aí eu devo fazer os seus shows, 3, 4 shows no máximo, ou até mais, sei lá, vai saber. E não, cara, eu até tava com pensamento de fazer aquela loucura, de dizer, vou emagrecer, chegar aos 80 quilos no São João. Cara, eu quero que se foda, cara. Eu não vou pro São João. E dessa vez eu realmente não vou. Primeiro, olha só, veja bem. Eu chegando lá, o que é que eu vou fazer? Vou ficar lá, provavelmente com meu primo, lá em pé, moscando. Aí vai passar uma vagabunda aqui, outra ali. O máximo que eu posso fazer é chupar na língua de alguma vagabunda lá. E daí, doidão? E daí? Muito possivelmente gastar seus R$ 50 por dia no mínimo. Que aí é querer tomar Red Bull e o diabo. Aí você vai chupar na língua da nega, que provavelmente já chupou uma piga naquela noite. Eu prefiro muito mais ficar de boa aqui. E aí, tendo a festa de São João, eu moro aqui perto da festa, relativamente. Se vacilar, eu até descolo com uma no Instagram e trago pra cá e passo uma pica. Nesse meio tempo também, R vai pra festa. Daqui pra lá, eu acredito realmente, que daqui pra lá a gente já perca a ligação aí. Por isso que eu digo que puta merda. Puta que pariu, cara. A melhor decisão da minha vida foi essa de seguir o Miguel. Porque podia ser qualquer outra mulher. Eu não vou ter relacionamento. Não vou ter filho. Eu até realmente, eu penso, quando eu já tiver com dinheiro, assim, tiver seus 30, 50 mil, de talvez fazer a cirurgia de. Caralho, meu nome? Ah, que você não pode ter mais ter filho. Porque aí realmente não tem. Porque assim, beleza, eu vou ficar comendo as vagabundas por aí. Eu sempre como, sempre encapuzado, toda vez, sempre, até minha ex. Mas vai que o Satanás atenta. E história. Só que também não acontece, porque até encapuzado eu não tava mais estourando dentro. Enfim, essa decisão, cara, facilita 100% da minha vida, cara. Porque a minha vida se torna totalmente um único, exclusivo foco que é eu conseguir evoluir a mim mesmo, por mim mesmo. Não é porque eu vou evoluir e ganhar dinheiro pra encontrar a melhor honradinha possível pra casar e fazer um filho nela. Não. Eu já disse, e pode até ser repetitivo, a escolha de vida, amiga e tal, ela traz os dois lados melhores. Que é, você pode ter relacionamentos curtos ali com uma mulher, você sempre vai pegar a melhor parte, que é o momento onde tá tudo bom, onde todo mundo, onde tudo parece ser perfeito. Tanto é que os homens geralmente casam justamente por causa desse momento, onde ele acredita que num casamento ele vai ter o mesmo tratamento que ele tem em um namoro. Um namoro onde o pai e a mãe bancam a namorada, onde ela mora na casa deles. Vocês se encontram 2, 3 vezes na semana no máximo. Vocês, quando se encontram, ela sempre vai lhe dar a buceta, porque você não tá vendo ela todo dia, você vê em vez em quando só, e aí ela também fica na vontade. Ela é mais jovem, ela é nova. E aí você acha que isso vai ser a sua vida, casado.
E não, pelo amor de... Casado, ela vai embarangar, se ela já não for uma baranga. Se tiver filho, aí que ela vai embarangar mesmo. Ela vai lhe odiar, porque, sim, se você manter a casa sozinho, basicamente isso aí simplesmente é sua obrigação. Não, ela não vai ver mérito algum nisso. Se você não conseguir manter a casa sozinho e ela tiver que trabalhar, aí que ela vai ver que você, ela vai lhe achar um merda ainda mais. Os ciúmes que não fazem sentido, ela, chances são de ficar de olho no mercado ainda, grandes. Então, o cara não tem nenhuma serventia. Eu não quero ter filho. Eu sempre pensei em ter filho, mas eu nunca parei pra pensar realmente eu quero essa porra. Não, não quero, cara. Eu sou um cara extremamente só, cara. Não, não exatamente de você é um mendigo, você anda solitário. Não, eu gosto de ficar só, cara. Eu gosto muito de ficar só, doidão. Olha só, o meu final de semana. Na sexta-feira, fiquei moscando. Foi feriado. Meus pais me chamaram pra ir pra lá, pra ir fazer alguma porra lá, fazer um churrasco na roça. Eu disse, eu não tava afim, fiquei aqui mesmo. Sábado, fui pra loja, meio-dia, cheguei em casa, comi, deitei, dormi. Acordei de madrugada, como eu falei, depois fui fazer exercício, cheguei, lavei as roupas e fui jogar joguinho. Puta que pariu, cara. Meu Deus, doideira. Melhor do que isso. Impossível. Impossível. Se tivesse com uma nega extremamente gostosa aqui, aí ia passar o final de semana comigo. Aí ela ia me dar e tudo e tal. Beleza, legal. Mas mesmo assim, ainda não bate. Ainda não me satisfaz mais do que ficar sozinho, em paz, em silêncio, assistindo os meus vídeos no YouTube e jogando o joguinho. É isso, cara. Aí o cara diz: Ah, meu Deus, você não tem maturidade. Foda-se. Vou repetir. Foda-se. Eu quero que se foda, doidão. Eu quero que se foda, doidão. Eu fico pensando, meu Deus. Tem cara, vários caras que entram num relacionamento, aí o cara se fode de trabalhar pra comprar as coisas que tem e ainda pra sobrar um pouco de dinheiro pra ele comprar algumas coisas pra ele. Aí ele vai lá e compra um PlayStation 5. Aí ele não pode jogar. Aí ele compra um computador gamer. Não, não pode jogar. Porque a vagabunda da mulher dele vai dizer: sai daí desse jogo. E se ele comprar um satanás de um jogo e ele ficar jogando, a mulher vai largar ele. Porque ele vai dizer: eu não tava mais feliz no relacionamento. Ele não me dava mais atenção. Vai dar teu cu, vagabunda. Vai se fuder, doidei. Eu quero isso nada, maluco. Eu não quero. Meu Deus. E aí você veja, cara. Você veja. Eu hoje ganho em relação. Mais ou menos aí Ó, entre 1.500 a 3.000 reais por mês. Com a loja, com a música, com tudo. E o meu custo de vida era. Só de lanche era quase 1.500. Cortei isso mês passado. De 1.500 caiu para 100 reais. E aí gerou outra conta chamada mercado. E de mercado eu gastei em média 400 reais aí no mês passado. Mas eu tive no mês passado um superávit de mil e tanto. E todos os meses eu tava quase sempre ficando quase no zero a zero. Sobrando 500 reais, 300. Até eu ter essa clareza. Se eu tivesse com a namorada, meu Deus, cara. E aí, como eu falei, R é uma namorada que não é.
Só é uma ficante que ela vem aqui uma vez na semana. E hoje em dia nem isso mais. Geralmente a gente se vê aí de 15 em 15 dias, de 3 em 3 semanas. Ela vem aqui e me dá muito maldade, na verdade. Aí ela vai pra casa dela, vai pro caralho. Inclusive, tá desempregada agora. Eu nem sei se eu falei isso no último episódio. Então, eu tô com ela, cara. Até o momento. O primeiro momento que ela falar de relacionamento. Eu acho que. É por isso que eu tô falando que depois de junho é quase impossível que ela vá. Ó, primeiro, porque se ela for pra festa e eu tiver a possibilidade de comer alguém enquanto ela tá na festa, eu vou comer. Ou até antes ou depois, porque não é um namoro, cara. Se ela for pra festa e quiser chupar 50 pica, de... Pô, cara, eu quero que você foda, doideiro. Meu Deus! Dei até um tapa no microfone aqui. Eu não me importo, cara. Nem um pouco. Porque eu não quero, cara. Aí você vai dizer, ai, a solidão. Meu Deus, cara. O que me incomoda mesmo é pessoas ao meu redor. Quando tô numa coisa de família que tem mais de 5 pessoas, eu já tô incomodado. Se eu pudesse, eu não estaria ali. É isso. Eu tinha anotado outras coisas aqui. Alguns pontos que eu falei, ó. De aprender a viajar só. Isso também é uma outra possibilidade. E do fato de eu ter, mesmo sem comer lanche, eu ter mantido o peso, até aumentado um pouco. Por quê? Eu não tinha o costume de ter comida toda hora aqui em casa, ter comida disponível. E aí, tendo essa comida, às vezes vinha o pensamento, caralho, por tédio eu ia lá e comia. E comidas como salsicha, presunto, queijo também, que não tinha por que deixar aqui. Porque se eu não comesse, ia estragar. Então, já cortei isso aí. Aí, na recuperação física, é voltar a ter o hábito do jejum. E na questão da recuperação física, eu ainda tenho, e eu vou expor aqui, a crença de que ou eu tenho dinheiro ou eu tenho uma boa aparência. No caso, um bom peso. Não, e eu vou cortar isso. Foda-se, foda-se. Só que ao mesmo tempo, eu não vou focar em ficar me lamuriando para fazer um jejum e aí nisso eu deixo de fazer as coisas e tudo. Não, eu vou viver naturalmente. Por isso que esse pensamento, eu vou perder peso aqui para chegar no São João. Quero que se foda, doidão. Se eu chegar no São João daqui a um mês e pouco e tiver com 90 quilos, já tá ótimo, cara. Porque eu tô com 100 hoje. Então, mas o pensamento e a possibilidade é de perder um pouco mais. Se não, tá bom também, cara. Foda-se, doidão. É. Aí eu botei aqui. Planejar os outros 3 trimestres. Esses últimos 3 trimestres do ano. Como um RPG. Por isso que eu mandei consertar o celular. Porque é um recurso para fazer a proteção de outro recurso. Inclusive, ou um recurso que libera a possibilidade de, quando eu estiver na loja, eu não ficar preso lá na parte de baixo. Eu posso subir para o estoque e deixar o celular ali é, ligado. Posso deixar até no carregador. Aí eu subo e fico com esse celular aqui como se fosse uma câmera. Porque as câmeras de lá não prestam mais. Até presta, mas não tenho o acesso. E aí, várias vezes, durante por exemplo, um espaço de 3 horas, em vários momentos, eu tô ali.
e passa vários espaços de 40 minutos onde não entra ninguém. Sei lá, 50 minutos. Dá pra subir, fazer uma organização, tudo. Tu é doido, cara. É doido. E com o celular dá até pra fazer um negócio que fica um pouco escondido o celular. Enfim, foda. Foda, foda. Muito foda. E aí os recursos, que nem eu tava falando. Eu tenho quatro pacotes de cuscuz, três pacotes de arroz, dois pacotes de leite em pó, um leite, 1 litro de leite, que ainda tá fechado. Tem batata pra fazer com carne. Tem carne, tem frango, tem um restante de calabresa pra fazer o feijão. Tem uns 5, 6 pacotes de feijão e deixa eu ver. Tem tem farinha e aí tem rosquinha, tem 3 pacotes de rosquinha fechados. Tem um pacote de bolo que dá pra fazer aí lá pra meio do mês por aí. Tem um leite condensado ainda pra fazer brigadeiro, diabo, se quiser. Aí tem 2 cremes de leite que dá pra fazer um estrogonofe com frango que eu tenho. É, tem ketchup, tem 3 vasinhos de ketchup fechado. Deixa eu ver o que mais de coisa útil, funcional na verdade. Tem 7 pacotes de creme crack. Tem uns 10 pacotinhos de kisuke. Deixa eu ver o que mais. Ontem eu fui, comprei detergente, comprei mais um pacote de rosquinha e um pão, um ketchup e um cuscuz. Acho que foi isso. Enfim, cara, eu já tenho uns recursos aqui que dá para mais de um mês. Mas em um mês eu vou consumir isso. E aí, com todo o pensamento e a inteligência de ter a parte doce e a salgada, né? E já entendendo o meu espírito de obeso, né? Então, o doce ali vai ter a rosquinha, vai ter manga que eu vou comprar. Inclusive, daqui a pouco eu vou pegar. Vai ter. A rosquinha já tá top. E aí, o salgado. Tem o arroz com frango, tem feijão com farinha e carne, tem cuscuz, tem. Até, como eu tava falando, tem uma margarina fechada e uma na metade. Então dá. Aí tem a creme crack. Aí de doce tem a possibilidade de fazer o bolo. E tem mais algumas coisas. Porque tem algumas coisas assim, ó, tem creme de leite, que nem eu falei. Tem leite condensado, tem milho, tem um negócio pra fazer um estrogonofe de frango. Dá pra fazer isso aí daqui a umas 2 semanas. Enfim, enfim. Aí tem uns recursos pra o mês inteiro. E aí, o mês que vem, já fazer a compra com com o pensamento sabendo de como foi esse mês. E é isso, cara. Foda demais. Foda, foda. E de recursos de objetos, já tem os 2 celulares.
O notebook, tudo. Não tenho mais rigorosamente nada. A única coisa que eu quero, além do que eu já tenho, é ter um carro. E de que eu vou comprar daqui a um ano, 2 anos, sei lá. E pra você ver que até o pensamento e a forma de pensar a vida como um miguel, ele já libera você também de ter que viver igual um otário, desesperado pra ter dinheiro, pra ter um carro. Porque se eu tiver com mulher, ótimo. Se eu não tiver, ótimo também. Então, eu não vou ter que me desesperar pra comprar um carro pra ter que levar a namorada lá na casa dos meus pais. Não, porque não vou ter namorada. Ou então pra ter que levar uma sogra, ir pra um encontro da família. Não, meu Deus, cara. Era a parte que eu sempre odiei, mesmo quando eu era Blue Pill. Era essa parte aí, de fazer o meio campo com a família, da família do lanche. Então, enfim. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu não tenho mais nada pra falar. Peraí, deixa eu ver o restante aqui do que eu anotei. Só pra não ter que fazer outro episódio. Só pra. Enfim. Ah, tá. Eu anotei. Que mais foi mais um pensamento de começar a ler livros de romance, de histórias, de, enfim, como um hobby. E eu acho interessante. E o outro? E outra coisa, esses livros de autoajuda, já cansei, cara. Cansei, cansei. Enfim, é isso. Valeu, falou, é toys. Valeu, beijão.